O pior mentiroso é aquele que consegue enganar até a si mesmo. Essa frase ou suas derivações podem ser facilmente encontradas aí em sites como o Pensador, a do UOL, Citador, Pinterest ou nos stories de algum anônimo qualquer, e serve também para ilustrar o mito do self-made man propagado por Donald Trump sobre a sua carreira, já que o magnata parece acreditar piamente que a sua genética lhe concedeu habilidades naturais que lhe permitiram conquistar seu patrimônio. Entretanto, o filme O Aprendiz, dirigido por Ali Abbasi e estrelado por Sebastian Stan, vivendo o ex-presidente estadunidense, trata de deixar muito claro que esses genes de Trump tinham nome e sobrenome. Roy Cohn, o controverso advogado, foi o grande mentor de Trump em sua juventude e quem de fato concedeu a ele essas habilidades especiais, como a arte de enganar, extorquir, chantagear, dar calote, além de afundá-lo de vez no imenso lamaçal de hipocrisia em que se baseava a sua ideologia política. You, Roy Cohn, from all the papers? Yeah, you're brutal. Guilty as charged. O filme se inicia em meados de 1974, logo antes da renúncia de Richard Nixon, e naqueles anos Nova York passava por um período de decadência moral e financeira. O Trump, ainda trabalhando para o seu pai, um empresário, do ramo da construção civil, muito rígido, muito conservador, sonhava em transformar o Hotel Commodore em um luxuoso hotel, um dos maiores da cidade. Os negócios da família estavam ameaçados de falência devido a fraudes imobiliárias cometidas contra negros. Porque não, Sr. Fred Trump, ter um motorista negro não o exime de ser um racista filha da puta, muito pelo contrário. É aí que Donald recorre ao famoso e excêntrico Roy Cohn, interpretado de forma excelente aqui pelo também ótimo Jeremy Strong, o Kendall Roy lá de Succession. Cohn não só assume a causa, como se torna o mentor de um às vezes ingênuo e recatado Trump, após demonstrar pelo protagonista uma estranha simpatia. É a partir dessa relação que o longa vai traçar um perfil do Trump correspondente à sua ascensão como bilionário do setor imobiliário. Mas o destaque aqui é para o seu desenvolvimento pessoal. Não, para o seu retrocesso pessoal. E o diretor Ali Abbasi e o roteirista Gabriel Sherman estabelecem um contraste bastante óbvio entre a fase aprendiz de Trump e os seus primeiros anos como empreendedor. A fotografia, por exemplo, opta por um ruído na imagem que remete às gravações ali da década de 70, assim como o tom mais amarelado, e aí aqui também possui um apelo temático, pois remete ao ouro, à riqueza. Bom, quando o período retratado passa a ser ali a década de 80, aí o aspecto da imagem também muda, admitindo uma característica mais semelhante às fitas da época. Esse recurso estilístico, que serve para transportar o espectador também, acaba ganhando essa função, de marcar a passagem de tempo. O roteiro acompanha essa divisão, caracterizando o Trump de uma forma um pouco distinta nas duas fases. Ele começa como um jovem ambicioso, mas ao mesmo tempo preso ao controle do pai. A sua necessidade de se provar fica ainda mais evidente com a forma com que o homem trata o seu irmão Fred, apenas porque ele escolheu ser piloto de avião e não se envolver nos negócios da família. E eu vi o velho Fred Trump dizer que ele é um motorista de ônibus com asas, é o suficiente para entender de onde brotou uma autoestima tão frágil e tamanha carência por autoafirmação em Donald. Bom, quando tudo isso não fica bem resolvido, a fuga acaba sendo através de um vício, como no caso de Fred, ou de ódio e intolerância com relação àqueles que se colocam em seu caminho, como é o caso de Donald. Em certo momento, Cohn diz que estaria apenas consertando em Donald aquilo que outros não foram capazes de fazer, mas isso não é verdade. Ele já tinha bases sólidas com relação a escolhas morais obtusas, e Cohn apenas deu-lhe um mapa com vários atalhos para que este pudesse seguir aquele caminho bem mais rápido e trapaceando, por que não?
Afinal de contas, em defesa de uma suposta ameaça comunista, pode-se tudo. E tudo o que Cohn fazia era de acordo com suas 3 regras para o sucesso. A primeira delas, atacar, atacar, atacar. Matadores são vencedores. É assim que Trump finalmente conquista Ivana, depois de atacar inúmeras vezes. Não importa se pouco tempo depois a mulher já não lhe demonstrasse o mínimo interesse. Ele havia vencido naquele jogo e isso sim importa. É importante notar que essa mudança de atitude do protagonista só surge após a influência direta do advogado e mentor. Esse mentor, Roy, recebe uma interpretação notável de Jeremy Strong, que provavelmente será lembrada aí na temporada de premiações. A falta de entonação na voz e nas expressões transforma praticamente num robô, uma máquina designada para passar por cima de quem quer que o desafie. Porém, quando Roy finalmente se despe de sua prepotência e demonstra algum indício de humanidade, o Strong consegue emular muito bem a humilhação que isso representa para ele. O seu choro, por exemplo, um choro engasgado, um choro pesado, como se insistisse em jamais sair. Nunca admita a derrota, é a terceira regra de Cohn. E mesmo no momento de maior fraqueza, o seu inconsciente já estava tomado pelo auto-engano. A comparação entre Donald Trump nos seus anos já estabelecido como empresário e o Trump amparado por Cohn é também um desafio para Sebastian Stan. Mas ele demonstra a habilidade em colocar traços mais pitorescos no personagem à medida que o tempo vai avançando, mas também sem exageros, o que poderia acabar soando muito caricatural. Antes, os trejeitos do Trump eram muito sutis, acompanhando a sua personalidade grotesca em formação. Depois, o Stan vai adicionando expressões e postura condizentes com o avanço do personagem rumo à sua completa transformação. Essa escolha de roteiro, por evidenciar os 2 Trumps, por assim dizer, é adequada, pois confronta diretamente as falas e convicções do bilionário a respeito de sua capacidade natural para ser um matador. A união entre a atuação de Strong e as diversas passagens que ajudam a conceber o personagem, além desse contraste evidente na figura do Trump, transmitem para o espectador essa exata noção de como alguém com uma forte tendência a um discurso de intolerância, como Trump, poderia se render facilmente ao estilo agressivo de Roy. E até um determinado momento do longa, os extremistas poderiam até imaginar que o filme se trata de uma ode ao seu discurso, pois os atos dos 2 personagens principais não são contestados e os seus objetivos vão sendo atingidos um após o outro. É claro que qualquer pessoa decente vai enxergar problemas naquelas falas, naquelas atitudes, mas alguém que pensa como eles talvez até possa gerar alguma identificação. Só que aí acontece uma coisa, toda essa conjuntura não dura muito. O que me leva a pensar se o diretor não teve a intenção de jogar ali uma casca de banana para os seguidores do atual político. E aí toda a hipocrisia de Trump e Cohn fica escancarada. Eu diria até que de uma forma meio exagerada. Mas por outro lado, qualquer sutileza nesse sentido também daria margem para uma leva de interpretações acerca das intenções do cineasta. E é claro que todos os seguidores e simpatizantes de Trump e da extrema-direita não terão o menor pudor em negar aquela hipocrisia toda retratada ali como bons discípulos que são. E aí vai entrar a segunda regra do Cohn: negue sempre, negue absolutamente tudo. Essa hipocrisia que reside, por exemplo, em citar Deus salve a América em um discurso, para que um corte imediatamente após revele ali uma orgia regada a álcool, todo tipo de drogas, sexo, inclusive entre homossexuais, que são constantemente vítimas de ofensas por parte de Roy, por parte de Trump, durante todo o filme. Que esse, na verdade, são os Estados Unidos com o qual eles sonham. Um mundo conservador, cheio de regras ali para os outros e livre para aqueles que detêm o poder. E se excessos forem cometidos, basta remover ali uma boa camada de gordura, disfarçar tudo, adicionando um toque bem ufanista para não deixar nenhuma dúvida. É tudo pela América. Bom, O Aprendiz é um excelente filme. Se você também gostou, deixe aí o seu comentário, acrescente alguma coisa. Se você não gostou, diga aí o porquê. E não se esqueça também de deixar seu like e se inscrever
para ver mais vídeos como esse e mais lançamentos também do cinema e da TV, tá certo? Um grande abraço.